Ele tinha tudo: dinheiro, poder, respeito. Mas quando Renato Alcântara voltou para buscar o celular esquecido, o que viu no sofá da sua própria casa destruiu todas as suas certezas. O silêncio era o único som que Renato Alcântara conhecia há anos. Aos 38 anos, sua vida seguia uma rotina tão precisa que poderia ser cronometrada por relógios suíços. Acordava às 5 da manhã, corria na esteira por exatos 40 minutos, tomava café preto sem açúcar enquanto revisava relatórios financeiros e às 7 em ponto já estava no banco traseiro do sedã blindado, rumo ao escritório que comandava como um general comanda seu exército. Sua cobertura no Jardim Europa era um monumento à solidão disfarçada de sucesso. 300 metros quadrados de mármore italiano, móveis de design escandinavo e janelas que emolduravam toda São Paulo como se a cidade fosse um quadro comprado em leilão. Tudo impecável, tudo gelado, tudo vazio de qualquer vestígio de vida real. Os corredores ecoavam com o som de seus próprios passos, e as paredes brancas pareciam absorver qualquer tentativa de calor humano que ousasse entrar naquele espaço. Naquela manhã de quinta-feira, Renato desceu as escadas de mármore com a mesma expressão de sempre, maxilar travado, olhos fixos em algum ponto além do presente, mente já calculando os números da reunião com investidores japoneses que aconteceria às 9. Vestia um terno azul marinho cortado sob medida, gravata de seda cinza, sapatos italianos que custavam mais do que muitos brasileiros ganhavam em 3 meses. Cada detalhe de sua aparência era calculado para transmitir poder e controle absoluto. Passou pela cozinha sem olhar para os lados. Dona Carmen, a governanta que trabalhava na casa há 12 anos, murmurou um bom dia que ele respondeu com um aceno mínimo de cabeça. O café já estava servido na mesa do escritório, exatamente como ele gostava. Ao lado, o tablet com as cotações da Bolsa Asiática piscava números verdes. Mais lucro. Sempre mais lucro. Era tudo o que importava, ou pelo menos era o que ele repetia para si mesmo todas as manhãs. Mas algo estava diferente naquela manhã. Enquanto tomava o último gole de café, Renato ouviu um som que não fazia parte da sinfonia silenciosa de sua rotina. Era uma risada. Não uma risada educada ou contida, mas uma gargalhada genuína, cristalina, que parecia brotar de algum lugar profundo da alma. E junto dela, outra risada, menor, mais aguda, uma risada de criança. Seu filho, Pedro. Renato franziu o senho. Fazia quanto tempo que não ouvia Pedro rir daquela forma? Semanas, meses. A pergunta o incomodou mais do que deveria. Então ele a empurrou para o fundo da mente, onde guardava todas as coisas que não queria examinar. Pegou a pasta de couro, verificou o relógio e caminhou em direção à porta. Motorista esperando. Reunião em 90 minutos. Agenda lotada até às 22 horas. Foi só quando já estava no elevador que percebeu. O celular não estava no bolso. Renato apertou o botão de pausa com um suspiro irritado. Odiava imprevistos. Odiava qualquer coisa que fugisse do controle absoluto que exercia sobre cada segundo de sua existência. Voltou ao apartamento com passos rápidos, já planejando mentalmente como compensaria os 3 minutos perdidos. Cada segundo era dinheiro, cada minuto era oportunidade, cada hora era poder. A porta se abriu em silêncio, e então ele parou. A cena que encontrou na sala de estar o pregou no lugar como se seus sapatos italianos tivessem criado raízes no piso de madeira nobre. Por um momento esqueceu quem era. Esqueceu os milhões na conta, as empresas sob seu comando, a reunião com japoneses, a agenda implacável. Tudo desapareceu. No sofá cinza de design dinamarquês, que custara uma fortuna e nunca fora usado para nada, além de decoração, Pedro estava deitado com a cabeça no colo de uma mulher. A televisão exibia algum desenho animado, mas nenhum dos dois prestava atenção. A mulher fazia carinho nos cabelos castanhos do menino enquanto cantarolava algo em voz baixa. Uma melodia simples, que Renato não reconhecia, mas que parecia ter sido feita especificamente para acalmar corações inquietos. Pedro segurava a mão dela, com força, como se tivesse medo de que ela desaparecesse se ele soltasse. A mulher vestia um uniforme vermelho de trabalho, os cabelos escuros presos em um coque prático.
Não era bonita da forma artificial que Renato conhecia, aquela beleza fabricada em clínicas de estética e salões de luxo. Era bonita da forma como um amanhecer é bonito, natural, honesta, impossível de falsificar. Havia algo em seu rosto que irradiava paz, uma serenidade que parecia contagiar tudo ao redor. Cecília. A babá que Dona Carmen havia contratado há 2 meses, quando a anterior pediu demissão, alegando que não conseguia lidar com um menino tão quieto. Renato havia aprovado a contratação por e-mail, sem sequer olhar o currículo. Mais uma funcionária. Mais uma peça na engrenagem que mantinha sua vida funcionando enquanto ele construía impérios. Mas o que via agora não era uma funcionária cumprindo o horário. Era amor. Amor puro, descomplicado. Do tipo que não pede nada em troca. Do tipo que Renato havia esquecido que existia. Pedro disse alguma coisa que ele não conseguiu ouvir. E Cecília riu. Uma risada suave que fez algo estranho acontecer no peito de Renato. Era como se uma porta trancada há anos tivesse começado a ranger, ameaçando abrir. Uma sensação que ele não experimentava desde os tempos em que Marina ainda estava viva. Ele não se mexeu. Não conseguia. Quanto tempo fazia que alguém tinha feito carinho nos cabelos de Pedro? Quanto tempo fazia que alguém tinha cantado para ele? Quanto tempo fazia que seu filho tinha se sentido seguro o suficiente para simplesmente deitar no colo de alguém e relaxar? As perguntas eram facas, cada uma cortava mais fundo. Renato era muitas coisas. Empresário brilhante, estrategista implacável, negociador temido. Mas pai? Quando foi a última vez que tinha sido pai de verdade? Conseguia lembrar dos aniversários de Pedro. Todos comemorados com festas extravagantes, organizadas por assessores, em salões de festas que custavam fortunas, com dezenas de crianças que ele não conhecia e palhaços que seu filho claramente detestava. Conseguia lembrar dos presentes. Sempre os mais caros, sempre os mais tecnológicos, sempre escolhidos por secretárias que pesquisavam o que meninos de cada idade supostamente desejavam. Mas conseguia lembrar da última vez que tinha sentado com Pedro para conversar, a última vez que tinha perguntado sobre a escola, sobre os amigos, sobre os sonhos? Não. A resposta era não. E essa constatação doeu mais do que qualquer prejuízo financeiro que já tivesse sofrido. Cecília levantou os olhos naquele momento e o mundo pareceu parar. Ela o viu, ali, parado como uma estátua de mármore no corredor, observando uma cena que claramente não era para ele presenciar. Seu rosto passou por uma sucessão rápida de emoções. Surpresa, constrangimento, medo. Ela se moveu para levantar, claramente preparada para se desculpar por algo que não exigia desculpa alguma. Mas Pedro a segurou. Pai? A voz do menino era hesitante. Surpresa e algo mais. Algo que Renato demorou a identificar porque fazia tempo demais que não via aquele sentimento direcionado a ele. Esperança. Você voltou cedo. Esqueci o celular. Renato ouviu sua própria voz responder e achou que soava estranha. Rouca, como se as palavras tivessem dificuldade em sair. Cecília finalmente conseguiu se levantar, ajeitando o uniforme com mãos que tremiam levemente. Desculpe, Sr. Alcântara. O Pedro não estava se sentindo muito bem, então eu pensei que um pouco de descanso antes da escola... Ela não terminou a frase. Não precisava. A verdade estava estampada na forma como Pedro ainda segurava a mão dela, relutante em soltar, como se ela fosse a única âncora em um mar de solidão. Renato olhou para o filho. Realmente olhou, talvez pela primeira vez em meses. Pedro tinha crescido. Estava mais alto, mais magro. Tinha olheiras leves sob os olhos, daquelas que aparecem em crianças que não dormem bem. E havia algo em seu olhar, uma cautela que não deveria existir no rosto de uma criança de 10 anos, olhando para o próprio pai. Quando foi que meu filho começou a ter medo de mim? A pergunta era um soco no estômago. Ele está doente? Renato perguntou, e odiou como a pergunta soou. Clínica. Distante. Como se estivesse perguntando sobre um relatório de vendas. Não é nada grave. Cecília respondeu rapidamente. Só um pouco de dor de barriga. Eu ia ligar para o senhor se piorasse, mas ele melhorou depois que... Ela parou, corando levemente. Depois que o quê? Depois que a Ceci fez chá de camomila e ficou comigo, Pedro completou, e havia um desafio sutil em sua voz.
como se estivesse defendendo Cecília de alguma acusação que ainda não tinha sido feita. Ela sempre sabe o que fazer quando eu não estou bem. Sempre. A palavra ecoou na mente de Renato. Cecília estava na casa há apenas 2 meses, mas Pedro falava como se ela fizesse parte da família há anos, como se ela fosse a pessoa que sempre cuidava dele. Porque era. Não Renato, não o pai que deveria estar ali, mas uma mulher de 29 anos com um uniforme vermelho e um sorriso que conseguia fazer uma criança solitária se sentir amada. Renato abriu a boca para dizer algo, qualquer coisa, mas nesse momento seu celular tocou. Estava na mesa de centro, exatamente onde ele havia deixado. O toque era agressivo, insistente. O nome de Patrícia Vasconcelos brilhava na tela. Preciso atender, ele disse automaticamente, porque era isso que sempre fazia. O trabalho primeiro. Sempre o trabalho primeiro. Mas quando pegou o celular, seus olhos encontraram os de Pedro por um segundo. E o que viu naquele olhar quase o fez ignorar a ligação. Quase. Alô? Renato, onde você está? A voz de Patrícia era afiada, impaciente. Os japoneses chegaram mais cedo. Estão esperando na sala de reuniões. Estou saindo agora. Ele desligou e guardou o celular no bolso. Quando olhou novamente para o sofá, Cecília estava organizando os travesseiros, evitando seu olhar. Pedro tinha se sentado e observava o pai com aquela expressão que Renato agora reconhecia perfeitamente. Era a expressão de alguém que já sabe qual será a resposta antes mesmo de fazer a pergunta. Tenho que ir, Renato disse. Eu sei, Pedro respondeu. 2 palavras. Apenas 2 palavras, mas carregadas de uma resignação que não deveria existir na voz de uma criança. Renato se virou e caminhou em direção à porta, cada passo pesando mais que o anterior. No elevador, enquanto descia os 22 andares até a garagem, tentou se concentrar na reunião. Números, estratégias, projeções de lucro. Mas tudo o que conseguia ver era a imagem de seu filho segurando a mão de uma babá, como se ela fosse a pessoa mais importante do mundo. E a pergunta que não conseguia calar: por que não era ele? A reunião com os japoneses durou 4 horas. Foi um sucesso absoluto. Renato negociou um acordo que renderia milhões e consolidava a expansão da Alcântara Holdings para o mercado asiático. Todos o parabenizaram. Patrícia sorriu de uma forma que ele sabia não ser apenas profissional. Eduardo, seu sócio e único amigo verdadeiro, comentou que ele estava em forma extraordinária. Mas Renato não conseguia sentir nada. Durante toda a reunião, parte de sua mente estava em outro lugar, no sofá da sua sala, na risada de Pedro, no olhar de Cecília, nas perguntas que não conseguia responder. O que está acontecendo comigo? Às 11 da noite, quando finalmente voltou para casa, o apartamento estava silencioso. Pedro já dormia. Dona Carmen havia deixado um jantar que ele não tocou. As luzes da cidade piscavam através das janelas panorâmicas, milhões de vidas acontecendo lá embaixo, enquanto ele estava sozinho no topo. Exatamente como sempre quis. Exatamente como sempre temeu. Renato caminhou até o quarto de Pedro. A porta estava entreaberta e ele espiou pelo vão. Seu filho dormia abraçado a um travesseiro, o rosto relaxado de uma forma que nunca estava quando acordado. Na mesa de cabeceira, ao lado do abajur em forma de foguete, havia um desenho. Renato entrou silenciosamente e pegou o papel. Era um desenho simples, feito com lápis de cor. Mostrava uma casa com um jardim, um sol sorridente no céu. Na frente da casa, 3 figuras: uma mulher de cabelo escuro, um menino e um homem de terno. Embaixo, em letra infantil caprichada, estava escrito: Minha família. O homem de terno não tinha rosto. Renato ficou olhando para aquele desenho por muito tempo. As mãos tremiam levemente. O peito doía de uma forma que ele não conseguia explicar. Seu filho havia desenhado uma família. E o pai, o homem que deveria ser o centro daquela família, não tinha rosto. Porque Pedro não sabia mais como era o rosto do próprio pai. Renato colocou o desenho de volta na mesa com cuidado infinito. Olhou para o filho dormindo tão pequeno, tão sozinho, e pela primeira vez em anos, sentiu lágrimas queimando seus olhos. O que eu fiz com a minha vida? A pergunta não tinha resposta. Ou talvez tivesse, mas era uma resposta que Renato ainda não estava pronto para ouvir. Naquela noite, ele não dormiu. Ficou sentado no escritório, olhando para a cidade que havia conquistado,
perguntando-se se a conquista tinha valido o preço. E em algum lugar de sua mente, a imagem de Cecília cantarolando para Pedro se recusava a desaparecer. As semanas que se seguiram àquela manhã foram as mais estranhas na vida meticulosamente organizada de Renato Alcântara. Algo havia mudado, e por mais que tentasse ignorar, a mudança se recusava a passar despercebida. Começou com pequenas coisas, detalhes que antes passariam invisíveis por seus olhos focados apenas em planilhas e contratos. O cheiro de café fresco misturado com algo doce quando descia para o escritório, o som de vozes conversando na cozinha, uma melodia de cotidiano que sua casa nunca tinha conhecido, e principalmente, a risada de Pedro ecoando pelos corredores, como se aquele apartamento gelado finalmente tivesse descoberto o que significava ter vida. Renato passou a sair mais tarde para o trabalho. Não muito. 15 minutos, às vezes 20. Tempo suficiente para tomar café na cozinha em vez do escritório, observando de longe enquanto Cecília preparava o lanche de Pedro para a escola. Era como se uma força invisível o puxasse para aqueles momentos simples, ordinários que ele havia desprezado durante tantos anos. Ela tinha um jeito específico de fazer as coisas. Cortava as frutas em formatos de estrelas e corações, transformando um simples lanche em algo que fazia Pedro sorrir. Conversava com ele sobre os desenhos que tinha feito, sobre os amigos da escola, sobre os sonhos que tinha tido. Perguntas simples, genuínas, que Renato percebia nunca ter feito ao próprio filho. Cada interação entre eles era uma lição silenciosa sobre o que significava estar presente. Pai, você viu que a Ceci cortou minha maçã igual foguete? Pedro mostrou o pote de lanche com orgulho numa manhã de terça-feira. Renato estava sentado à mesa, fingindo ler e-mails no tablet, mas, na verdade, observando a cena doméstica que se desenrolava à sua frente. Seu coração bateu um pouco mais forte ao ver a alegria no rosto do filho. Ele olhou para a maçã. Era de fato cortada em formato que lembrava um foguete. Algo tão simples, tão bobo. E ainda assim, o rosto de Pedro brilhava como se tivesse recebido o presente mais valioso do mundo. Ficou muito bom, Renato respondeu, e percebeu que sua voz soava diferente, mais suave. Você gosta de foguetes? Pedro arregalou os olhos, claramente surpreso com a pergunta. Era como se não esperasse que o pai demonstrasse qualquer interesse em suas preferências. Gosto. Quero ser astronauta quando crescer. Ou cientista, ou as duas coisas. Dá para ser as duas coisas? A Ceci disse que dá. Ela disse que posso ser o que eu quiser se estudar bastante. Cecília estava de costas, lavando louça. Mas Renato viu suas orelhas ficarem vermelhas. Ela sabia que ele estava ouvindo. E provavelmente estava esperando uma reprimenda por ter dado conselhos ao filho dele. Ela está certa, Renato disse, e viu os ombros de Cecília relaxarem visivelmente. Você pode ser o que quiser, Pedro. O sorriso que Pedro abriu naquele momento valeu mais do que qualquer contrato milionário. E Renato se pegou pensando que talvez, apenas talvez, tivesse esquecido o que realmente importava. No escritório, sua mudança sutil de comportamento não passou despercebida. Você está diferente, Eduardo comentou durante um almoço na semana seguinte. Menos, como posso dizer, robótico. Renato quase engasgou com o sashimi. Robótico? Você sabe o que quero dizer. Nos últimos anos você tem funcionado no piloto automático. Trabalho, trabalho, trabalho. Mas ultimamente, não sei. Tem algo diferente no seu olhar. Uma luz que eu não via há muito tempo. Eduardo Monteiro era sócio de Renato há 15 anos. Tinham construído a Alcântara Holdings juntos, desde os tempos em que a empresa era apenas uma ideia ambiciosa e um escritório alugado em Pinheiros. Se havia alguém que conhecia Renato além da máscara de empresário implacável, era ele. Estou apenas reavaliando algumas prioridades. Renato respondeu evasivamente. Isso tem a ver com Pedro? A pergunta pegou Renato desprevenido. Por que pergunta? Porque da última vez que conversamos sobre algo que não fosse trabalho, você mencionou que mal via seu filho. E agora está saindo mais cedo do escritório, chegando mais tarde, verificando o celular com uma expressão que não é de negócios. Eduardo sorriu, aquele sorriso de quem sabe mais do que deixa transparecer. Tem alguém nova na sua vida, Renato? Não. A resposta veio rápida demais.
Automática demais. E Eduardo notou. Entendo, ele disse ainda sorrindo. Seja lá o que for ou quem for, está te fazendo bem. Continue. A conversa mudou para assuntos de trabalho, mas as palavras de Eduardo ficaram martelando na mente de Renato. Alguém nova? Não era isso. Não podia ser isso. Cecília era funcionária da casa. Uma babá. Alguém que ele pagava para cuidar de Pedro. Mas então por que não conseguia parar de pensar nela? A resposta veio alguns dias depois, de uma forma que ele não esperava. Era sexta-feira à noite, e Renato havia chegado em casa mais cedo que o usual. Uma reunião cancelada, um jantar de negócios adiado. Pela primeira vez em meses, estava em casa antes das 8. O apartamento estava silencioso, mas não do silêncio vazio de sempre. Era um silêncio cheio, como se a casa estivesse segurando a respiração. Renato ouviu vozes vindas do quarto de Pedro. Caminhou até lá, os passos amortecidos pelo carpete, e parou na porta entreaberta. Cecília estava sentada na cama ao lado de Pedro, um livro aberto nas mãos. Ela lia em voz alta, fazendo vozes diferentes para cada personagem, e Pedro ria toda vez que ela exagerava na dramatização. E então o dragão disse, com a voz mais grossa que conseguia: "Quem ousa entrar no meu castelo?" Pedro gargalhou, um som puro de felicidade infantil. "Faz a voz da princesa agora, Ceci." A princesa respondeu com voz absurdamente aguda. "Eu ouso, seu dragão feioso. Vim resgatar o príncipe." "É o contrário," Pedro protestou entre risadas. "A princesa não resgata o príncipe." "Quem disse que não?" Cecília fechou o livro com um sorriso. "Meninas podem resgatar meninos também, sabia? Qualquer um pode ser herói." "Minha mãe era heroína?" A pergunta saiu de Pedro em um tom completamente diferente, mais baixo, mais vulnerável. E Renato sentiu o coração apertar como se uma mão invisível o estivesse esmagando. A mãe de Pedro, Marina, morta em um acidente de carro quando Pedro tinha apenas 3 anos. Renato quase nunca falava sobre ela. Era mais fácil não falar. Era mais fácil enterrar a dor junto com as memórias. Mas Pedro precisava falar, e era Cecília quem estava ali para ouvir. "Eu não conheci sua mãe," Cecília respondeu suavemente, pegando a mão de Pedro. "Mas pelo que você me conta, ela era sim uma heroína. Heróis são pessoas que amam muito, sabia? E pelo jeito que você fala dela, sua mãe amava muito você." "Eu não lembro muito dela," Pedro confessou, a voz embargada. "Às vezes tento lembrar o rosto dela, mas não consigo. Só lembro que ela cheirava bem. Tipo flores." Cecília acariciou os cabelos do menino com uma ternura que fez os olhos de Renato arderem. Memórias são assim mesmo. Às vezes, a gente lembra mais dos sentimentos do que das imagens. Mas isso não significa que o amor desaparece. O amor fica aqui. Ela tocou o peito de Pedro. Para sempre. "Você acha que ela ia gostar de você, Ceci?" A pergunta fez Cecília piscar, claramente emocionada. Eu espero que sim. Eu acho que ia." Pedro se aconchegou mais perto dela. "Ela ia ver que você cuida bem de mim." Renato recuou da porta silenciosamente, o coração batendo de uma forma descompassada. Caminhou até seu escritório e se sentou na poltrona de couro, olhando para a cidade iluminada sem realmente ver nada. As lágrimas que havia segurado por anos ameaçavam finalmente cair. Marina. Fazia tempo que não pensava nela. Fazia tempo que não se permitia pensar. A dor de perdê-la tinha sido tão brutal que Renato havia se fechado completamente. Mergulhou no trabalho, construiu um império e, no processo, perdeu a conexão com o único pedaço de Marina que ainda existia, Pedro. E agora, uma mulher que ele mal conhecia estava fazendo o que ele deveria ter feito há anos. Estava ajudando seu filho a processar a perda, a manter viva a memória da mãe, a se sentir amado. Renato sentiu vergonha. Uma vergonha profunda, pesada, que apertava sua garganta. Ele era o pai. Ele deveria ter sido o herói de Pedro, mas tinha se tornado apenas uma figura distante, um provedor, um fantasma que assinava cheques e aparecia em datas específicas com presentes caros que não significavam nada. Naquela noite, Renato tomou uma decisão. Não sabia exatamente o que faria, mas sabia que algo precisava mudar. Não podia continuar sendo o homem sem rosto no desenho do filho. Precisava aprender a ser pai novamente. E talvez, apenas talvez,
Cecília pudesse ajudá-lo a encontrar o caminho. O que ele não sabia era que sua mudança de comportamento já havia sido notada por outros olhos. Olhos que não tinham a mesma ternura de Cecília ou a lealdade de Eduardo. Olhos calculistas, frios que já planejavam como destruir qualquer coisa que ameaçasse seus próprios planos. Patrícia Vasconcelos observava Renato há anos. Desde que entrara na Alcântara Holdings, como gerente de marketing, 10 anos atrás, ela havia traçado sua ascensão com a precisão de um general planejando uma guerra. Cada promoção calculada, cada movimento estratégico, até chegar à diretora executiva e, mais importante, à posição de potencial futura senhora Alcântara. Ela sabia que Renato era viúvo. Sabia que era solitário e interpretava cada sorriso distante, cada olhar vago como sinais de que ele precisava de alguém para preencher o vazio. Alguém sofisticada, poderosa, à altura dele. Alguém como ela. Os jantares de negócios que prolongava propositalmente. As reuniões marcadas para horários em que ficariam sozinhos. Os toques sutis no braço dele durante conversas. Os vestidos escolhidos especificamente para chamar sua atenção. Tudo fazia parte de um plano meticuloso que ela vinha executando com paciência e determinação. Mas nas últimas semanas, algo havia mudado. Renato estava diferente. Chegava tarde, saía cedo. Verificava o celular com uma frequência que não tinha nada a ver com trabalho. E mais perturbador, parecia menos interessado nas insinuações dela do que nunca. Na segunda-feira seguinte, Patrícia decidiu investigar. Preciso dos relatórios de despesas domésticas da casa do Renato. Ela disse para a assistente administrativa. Todos os últimos 3 meses. A assistente pareceu confusa. Isso não é área financeira corporativa, senhora Vasconcelos. Patrícia sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos. O conselho está revisando benefícios executivos. É protocolo. Era mentira, claro. Mas ninguém questionava Patrícia Vasconcelos. Não se quisesse manter o emprego. Quando os relatórios chegaram, ela os examinou com a atenção de um detetive. Salários de funcionários domésticos, compras de supermercado, gastos com escola do menino. E então encontrou Cecília Duarte, babá. Contratada há 3 meses, salário compatível com a função, nada de extraordinário. Mas quando Patrícia cruzou as datas de contratação de Cecília com as mudanças de comportamento de Renato, tudo fez sentido. Ele começara a mudar exatamente quando aquela mulher entrara na casa dele. Patrícia sentiu uma raiva fria subir pela espinha. Uma babá, uma simples empregada doméstica, estava fazendo o que ela não conseguira em 10 anos de estratégia cuidadosa. Isso não ia ficar assim. Na quarta-feira, Patrícia apareceu no apartamento de Renato com a desculpa de entregar documentos urgentes. Renato não estava, como ela sabia que não estaria. Era esse o ponto. Dona Carmen a recebeu com a deferência habitual. A senhora Vasconcelos, que surpresa! O senhor Renato não está. Eu sei, vim deixar alguns documentos. Mas já que estou aqui... Ela olhou ao redor com um sorriso predatório. Há quanto tempo a senhora trabalha aqui, Dona Carmen? 12 anos, senhora. E a nova babá? Cecília, não é? Está se adaptando bem? A pergunta era casual, mas Dona Carmen era experiente demais para não perceber o tom subjacente. Muito bem, senhora. O Pedro gosta muito dela. Entendo. Crianças se apegam facilmente, não é? Patrícia caminhou pela sala como se fosse dona do lugar. É importante que funcionários mantenham limites profissionais, para não criar confusão na cabeça do menino. Dona Carmen não respondeu. Não precisava. Ambas sabiam exatamente o que estava sendo dito. No corredor, sem que nenhuma das duas percebesse, Pedro observava a cena, escondido atrás de uma porta. Ele não entendia tudo o que estava acontecendo, mas entendia o suficiente. Aquela mulher não gostava de Cecília. E Pedro não gostava de quem não gostava de Cecília. Ele correu silenciosamente para seu quarto e pegou o celular que o pai havia dado no último aniversário. Com a habilidade das crianças de sua geração, digitou uma mensagem. Ceci, tem uma mulher estranha aqui em casa. Ela parece má. Volta logo. A resposta de Cecília veio em segundos. Estou chegando em 20 minutos, Pedro. Não se preocupa, vai ficar tudo bem. Pedro abraçou o celular contra o peito, sentindo uma mistura de medo e alívio. Ele não sabia exatamente o que estava acontecendo,
mas sabia que precisava proteger Cecília, assim como ela sempre protegia ele. As semanas seguintes foram um campo de batalha silencioso. De um lado, Cecília e a luz que ela trazia para a casa dos Alcântara. Do outro, Patrícia Vasconcelos e sua determinação inabalável de eliminar qualquer obstáculo em seu caminho. Renato não percebia a guerra que se desenrolava sob seu próprio teto. Estava ocupado demais descobrindo uma versão de si mesmo que pensava ter enterrado junto com Marina. Uma versão que sabia sorrir sem motivo aparente, que conseguia sentar no chão para brincar de lego com Pedro, que às vezes pegava-se cantarolando a mesma melodia que ouvira Cecília cantarolar. Era como se camadas de gelo estivessem derretendo ao redor de seu coração. Mas se Renato estava cego para o conflito, outros não estavam. Dona Carmen foi a primeira a perceber as mudanças sutis. Os olhares que Patrícia lançava para Cecília quando visitava o apartamento, cada vez com mais frequência. As perguntas aparentemente inocentes sobre a rotina da babá, os comentários velados sobre profissionalismo e limites. Havia algo de predatório naquela mulher que fazia os instintos de Dona Carmen dispararem. Menina, ela disse para Cecília numa tarde em que estavam sozinhas na cozinha. Toma cuidado com aquela mulher. Ela não é de confiança. Cecília franziu o senho enquanto cortava legumes para o jantar. A senhora Vasconcelos? Ela é só a sócia do senhor Renato, não é? Dona Carmen balançou a cabeça lentamente. Ela quer ser muito mais que isso, e não vai gostar de ver outra pessoa no caminho. Mas eu não estou no caminho de nada. Sou só a babá. O olhar que Dona Carmen lançou para Cecília dizia claramente que ela não acreditava naquela afirmação. E no fundo, talvez Cecília também não acreditasse mais, porque havia algo acontecendo, algo que ela não sabia nomear, mas que sentia toda vez que os olhos de Renato encontravam os seus. Uma eletricidade sutil, uma conexão que transcendia a relação profissional. Cecília sabia que era perigoso, sabia que deveria manter distância, proteger seu emprego, proteger seu coração. Renato Alcântara era um mundo completamente diferente do seu. Ela era filha de uma costureira e de um motorista de ônibus, criada no Grajaú, formada em pedagogia com muito esforço e bolsa de estudos. Ele era bilionário, herdeiro de uma das famílias mais tradicionais de São Paulo. Mas quando Pedro a abraçava com aquela força desesperada de criança carente, quando Renato sorria de verdade e por um instante deixava cair a máscara de empresário, Cecília esquecia todas as diferenças. Esquecia que não pertencia àquele mundo. A primeira investida direta de Patrícia aconteceu numa tarde de quinta-feira. Renato estava em reunião fora da cidade e Patrícia apareceu no apartamento com a desculpa de buscar documentos que ele havia esquecido. Dona Carmen estava na farmácia comprando remédios. Pedro estava na escola. Cecília estava sozinha. Você deve ser a babá, Patrícia disse, examinando Cecília da cabeça aos pés, com um sorriso que não tinha nada de amigável. Cecília, certo? Sim, senhora. Posso ajudar em alguma coisa? Patrícia caminhou pela sala como se fosse a dona do lugar, tocando os móveis, ajeitando uma almofada que não precisava ser ajeitada. Cada movimento era calculado para intimidar. Sabe, Cecília, eu trabalho com o Renato há muitos anos. Conheço ele melhor do que qualquer pessoa. Cecília permaneceu em silêncio, sentindo o estômago se contrair com ansiedade. Ele é um homem muito ocupado, Patrícia continuou. Muito focado, não tem tempo para distrações. Você entende o que quero dizer, não entende? Não tenho certeza se entendo, senhora. Patrícia se virou, e toda a fachada de cordialidade desapareceu. Seus olhos eram frios como lâminas de gelo. Vou ser clara, então. Você é uma funcionária, uma empregada. Seu trabalho é cuidar do menino e nada mais. Se eu souber que você está tentando se aproveitar da situação para conseguir algo além do seu salário, ela deixou a ameaça no ar, pesada como uma nuvem de tempestade. Cecília sentiu o rosto esquentar, uma mistura de humilhação e raiva. Eu nunca faria isso. Amo o Pedro como se fosse meu próprio filho e jamais... Amor? Patrícia riu, um som seco e cruel. Você acha que pode amar o filho de um bilionário? Acha que pertence a esse mundo? Olhe para você, Cecília. Olhe para o seu uniforme, para o seu sotaque, para a sua vida. Você não é nada aqui. É substituível, assim como todas as outras que vieram antes.
As palavras eram facas e cada uma encontrava seu alvo. Cecília sentiu lágrimas queimando seus olhos, mas recusou-se a deixá-las cair. Não ia dar esse prazer para aquela mulher. Eu sei exatamente quem sou, Cecília respondeu, a voz tremendo, mas firme. E sei que meu valor não depende do tamanho da minha conta bancária. Patrícia estreitou os olhos. Que bonitinho. Filosofia de pobre. Escuta bem o que vou te dizer. Se você não desaparecer da vida do Renato, eu vou fazer você desaparecer. E não pense que ele vai te defender. No final das contas, ele sempre escolhe o que é melhor para os negócios. E eu sou os negócios. Ela pegou uma pasta que estava sobre a mesa e saiu sem olhar para trás, deixando Cecília tremendo no meio da sala. Quando Dona Carmen voltou, encontrou Cecília chorando silenciosamente na cozinha. O que aconteceu, menina? Cecília contou tudo. Cada palavra cruel, cada ameaça velada. Dona Carmen ouviu em silêncio, o rosto endurecendo a cada frase. Eu avisei, ela disse quando Cecília terminou. Aquela mulher é uma cobra. Mas escuta o que eu vou te dizer. Você não pode desistir. O Pedro precisa de você. E o Renato, mesmo que ele não saiba ainda, ele também precisa. E se ela estiver certa? E se eu estiver me enganando, achando que posso fazer parte de algo que nunca vai ser meu? Dona Carmen segurou as mãos de Cecília com firmeza. Menina, eu trabalho nessa casa há 12 anos. Vi esse homem se fechar depois que a esposa morreu. Vi ele se transformar em uma máquina de fazer dinheiro. E vi ele mudar nos últimos meses, por sua causa. Não deixa que o veneno daquela mulher tire isso de você. Naquela noite, quando Renato chegou em casa, encontrou Pedro esperando acordado. Pai, a mulher veio aqui de novo. Renato franziu o senho. Que mulher? A do escritório, a de cabelo amarelo. Ela fez a Ceci chorar. As palavras atingiram Renato como um soco. Ele se ajoelhou na frente do filho, segurando seus ombros. Como assim fez a Ceci chorar? O que aconteceu? Pedro contou tudo o que tinha visto. Ele estava no quarto, mas tinha ouvido vozes e espiado pelo corredor. Viu a mulher falando coisas para Cecília. Viu Cecília chorando depois. Ela disse coisas ruins, pai. A Ceci não merecia. A Ceci é boa. Renato sentiu uma raiva fria começar a se formar em seu peito. Uma raiva que não sentia há muito tempo. Por que você não me contou antes? Porque você nunca está aqui. A resposta de Pedro foi simples, honesta, devastadora. E Renato não tinha como argumentar contra ela. Você tem razão, ele disse a voz rouca. Eu nunca estou aqui. Mas isso vai mudar, Pedro, eu prometo. Você sempre promete. Dessa vez é diferente. Pedro olhou para o pai com aquela mistura de esperança e desconfiança, que tinha se tornado sua expressão padrão. E se a senhora fizer a Ceci ir embora? O que vai acontecer comigo? Ninguém vai fazer a Ceci ir embora. Promete? Renato olhou nos olhos do filho e viu ali tudo o que tinha ignorado por anos. O medo do abandono, a solidão, a necessidade desesperada de ter alguém que ficasse. Prometo, ele disse. E dessa vez era uma promessa que pretendia cumprir com todas as suas forças. Na manhã seguinte, Renato chegou ao escritório antes de todos. Quando Patrícia entrou, encontrou-o esperando em sua sala. Precisamos conversar, ele disse, a voz gelada. Patrícia sorriu sem perceber o perigo. Claro, sobre a reunião de amanhã, sobre sua visita ao meu apartamento ontem. O sorriso de Patrícia vacilou por uma fração de segundo. Ah, isso. Eu só fui buscar uns documentos que você foi intimidar uma funcionária da minha casa, na minha ausência, sem minha autorização. Renato, eu não sei o que te contaram, mas meu filho me contou, ele viu tudo. Patrícia empalideceu. Aquele menino não entende o que... Ele entende perfeitamente. E eu também. Deixa eu ser claro, Patrícia. Cecília é uma funcionária da minha casa, contratada para cuidar do meu filho. O que acontece dentro do meu apartamento é assunto meu, não seu. Se você voltar a importunar qualquer pessoa da minha equipe doméstica, haverá consequências. Você está me ameaçando por causa de uma babá? Estou te avisando que existem limites, e você acabou de cruzar um deles. Patrícia ficou em silêncio por um momento, o rosto contorcido em uma expressão que misturava raiva e incredulidade. Então era verdade. Você está interessado nela, naquela empregadinha. O que eu sinto ou deixo de sentir não é da sua conta. Não é da minha conta?
Ela deu um passo em direção a ele, os olhos faiscando. Eu dediquei 10 anos da minha vida a essa empresa. 10 anos. E você acha que não é da minha conta quando você resolve jogar tudo fora por uma mulher que provavelmente está de olho no seu dinheiro? Renato se levantou e, mesmo sem elevar a voz, sua presença encheu a sala. Cuidado com o que fala, Patrícia. Você pode ser uma excelente profissional, mas isso não te dá o direito de julgar as pessoas que trabalham para mim, especialmente pessoas que você não conhece. Eu conheço o tipo. Mulheres que se aproximam de homens ricos fingindo humildade. É o golpe mais antigo do mundo. A única pessoa tentando se aproximar de mim de forma interesseira aqui é você. As palavras pairaram no ar como uma bomba detonada. Patrícia recuou como se tivesse levado um tapa. Como você se atreve? Eu me atrevo porque cansei de fingir que não percebo. As insinuações, os toques, os jantares que se estendem demais. Eu sempre ignorei porque achei que, eventualmente, você entenderia que não tenho interesse. Mas aparentemente fui claro demais. Patrícia respirou fundo, recompondo-se com a velocidade de uma predadora ferida. Você vai se arrepender disso, Renato. Quando perceber o erro que está cometendo, vai ser tarde demais. Ela saiu batendo a porta, e Renato ficou sozinho em sua sala, olhando pela janela para a cidade que tantas vezes pareceu sua conquista. Mas naquele momento, pela primeira vez, ele não se sentiu no topo do mundo. Sentiu-se exatamente onde deveria estar, defendendo as pessoas que importavam. E essa sensação, ele descobriu, era muito melhor do que qualquer vitória empresarial. Os dias que se seguiram ao confronto com Patrícia foram carregados de uma tensão que parecia eletrificar o ar. No escritório, ela mantinha uma distância calculada de Renato, mas seus olhos acompanhavam cada movimento dele com a intensidade de um predador aguardando a oportunidade perfeita. Havia algo perigoso naquele silêncio. Eduardo foi o primeiro a notar. "É o que aconteceu entre você e a Patrícia?" Ele perguntou durante um almoço na semana seguinte. "Ela está te olhando como se quisesse te matar e beijar ao mesmo tempo." Renato suspirou. "Tivemos uma conversa difícil. Ela ultrapassou alguns limites." "Que tipo de limites?" Renato hesitou. Eduardo era seu amigo mais antigo, mas ainda assim admitir em voz alta o que estava sentindo por Cecília parecia tornar tudo mais real, mais assustador, mais vulnerável. "Ela foi até minha casa e intimidou a babá do Pedro." Ele disse finalmente. "Fez ela chorar." Eduardo arqueou as sobrancelhas. "A babá, por quê?" "Porque ela acha que eu estou interessado nela." "E está?" O silêncio de Renato foi resposta suficiente. Eduardo deixou os talheres sobre o prato e olhou para o amigo com uma expressão séria. "Renato, você sabe que não sou de me meter na sua vida pessoal, mas preciso te perguntar. Você tem certeza do que está fazendo?" "Não," Renato admitiu. "Não tenho certeza de nada. Só sei que pela primeira vez em anos minha casa não parece um mausoléu." Pedro ri de verdade. Eu lembro como é sentir alguma coisa além de números e contratos. E Cecília? O que ela sente?" "Eu não sei. Nunca falamos sobre isso. Ela é profissional demais para demonstrar qualquer coisa. Então talvez você precise conversar com ela, antes que a Patrícia faça algo pior." Renato sabia que Eduardo estava certo, mas a ideia de expor seus sentimentos, de se tornar vulnerável novamente, era aterrorizante. A última vez que tinha se permitido amar, Marina morreu e levou parte dele junto. Será que estava pronto para arriscar novamente? Enquanto Renato debatia internamente, Patrícia planejava. Ela tinha aliados no conselho da empresa, pessoas que deviam favores, pessoas cujas ambições ela conhecia intimamente, e ela sabia exatamente como usar cada uma delas. A estratégia era simples. Se não conseguia conquistar Renato diretamente, ia destruir qualquer chance de ele ser feliz com outra pessoa. E se no processo conseguisse manchar a reputação dele o suficiente para assumir o controle da empresa, melhor ainda. O primeiro movimento foi uma reunião de emergência do conselho, convocada sob o pretexto de discutir irregularidades administrativas. "Tenho informações preocupantes sobre conflitos de interesse na gestão do presidente." Patrícia anunciou para os conselheiros reunidos, exibindo documentos que havia preparado cuidadosamente. "Parece que recursos da empresa estão sendo desviados para benefício pessoal." Os documentos eram falsos, claro, mas bem feitos o suficiente para gerar dúvidas,
e dúvidas eram tudo o que Patrícia precisava. Renato foi convocado para se explicar. Passou horas apresentando provas de sua inocência, desmontando cada acusação com a precisão que o tornara temido no mundo dos negócios. No final, o conselho votou pela manutenção de sua presidência, mas o estrago estava feito. A notícia vazou para a imprensa. Rumores de má gestão, especulações sobre vida pessoal conturbada. Nada comprovado, mas o suficiente para manchar uma reputação construída ao longo de décadas. Foi Eduardo quem trouxe a notícia mais preocupante. Ela está investigando a Cecília, ele disse, entrando no escritório de Renato no fim de uma tarde exaustiva. Contratou um detetive particular. Está procurando qualquer coisa que possa usar contra ela. Renato sentiu o sangue gelar nas veias. O que ela espera encontrar? Não importa o que ela encontre. Se não encontrar nada, ela vai inventar. Você conhece a Patrícia. Ela não vai parar até conseguir o que quer. Naquela noite, Renato voltou para casa mais cedo do que o planejado. Precisava ver Cecília. Precisava avisá-la. Ele não sabia exatamente o que precisava. Só sabia que a ideia de Patrícia machucando aquela mulher era insuportável. Encontrou a casa estranhamente silenciosa. Dona Carmen estava na cozinha com uma expressão preocupada. O que aconteceu? Renato perguntou, sentindo o estômago afundar. A Cecília recebeu uma ligação há 1 hora. Depois saiu correndo, chorando. Disse que precisava ir embora, que não podia mais ficar aqui. E o Pedro? Está no quarto, trancado. Não quer falar com ninguém. Renato subiu as escadas de 2 em 2 degraus. Bateu na porta do quarto de Pedro. Filho, abre a porta. Silêncio. Pedro, por favor, preciso saber o que aconteceu. A porta se abriu lentamente. Pedro estava com os olhos vermelhos, o rosto manchado de lágrimas. Quando viu o pai, jogou-se em seus braços com uma força desesperada. A Ceci foi embora. Ele soluçou. A mulher má fez ela ir embora. Renato sentiu uma mistura de fúria e desespero. Que mulher? O que aconteceu? Entre soluços, Pedro contou. Patrícia havia ligado para Cecília, disse que tinha fotos dela roubando dinheiro da casa, disse que ia mostrar para a polícia se ela não desaparecesse imediatamente, disse que ia destruir a vida dela e da família inteira se ela continuasse trabalhando ali. A Ceci não rouba nada, pai. Ela é boa, ela cuida de mim. Eu sei, filho. Eu sei. Renato abraçou Pedro com força, sentindo o corpinho magro tremer contra o seu. Naquele momento, algo dentro dele se cristalizou. Uma certeza absoluta, inabalável. Ele ia encontrar Cecília, ia desmascarar Patrícia e ia proteger as pessoas que amava, custasse o que custasse. Porque sim, ele amava Cecília. O pensamento surgiu com a clareza de um relâmpago em noite escura. Não era apenas gratidão pelo cuidado que ela dava a Pedro. Não era apenas atração pela bondade que irradiava dela. Era amor, verdadeiro, profundo, assustador. E ele não ia permitir que esse amor fosse destruído antes mesmo de ter a chance de existir. Pedro, Renato disse, segurando o rosto do filho entre as mãos. Escuta o que eu vou te dizer. Eu vou trazer a Ceci de volta. Prometo. E se você não conseguir? Renato olhou nos olhos do filho e viu ali toda a fragilidade de uma criança que já tinha perdido demais. Eu vou conseguir, ele disse, porque dessa vez eu não vou fugir. Dessa vez eu vou lutar. Pedro assentiu, um fio de esperança brilhando através das lágrimas, e Renato percebeu que não estava fazendo essa promessa apenas para o filho. Estava fazendo para si mesmo. Renato ligou para Eduardo enquanto descia as escadas. Preciso de um favor, o maior que já te pedi. O que você precisa? Descubra onde a Cecília mora e prepare uma reunião de emergência do conselho para amanhã. Vou acabar com isso de uma vez. Eduardo hesitou por apenas 1 segundo. Você tem certeza? Se isso der errado, pelo menos vou ter tentado. Pela primeira vez em anos vou ter feito a coisa certa. O endereço de Cecília chegou em 20 minutos. Era no Grajaú, zona sul de São Paulo. Uma viagem de quase 2 horas no trânsito da noite. Renato não hesitou. Pegou as chaves do carro, algo que não fazia há anos, e dirigiu ele mesmo pelas ruas congestionadas. O GPS o guiava por bairros que ele nunca tinha visitado, por realidades que existiam a mundos de distância do seu universo de coberturas e escritórios climatizados. Via casas simples, ruas de paralelepípedo,
pessoas voltando do trabalho em ônibus lotados. Um mundo que ele havia ignorado a vida inteira. A casa de Cecília era simples. Uma construção de 2 andares em uma rua de paralelepípedos, com vasos de flores na janela e uma luz amarelada escapando pelas cortinas. Parecia acolhedora de uma forma que sua mansão nunca conseguira ser. Renato estacionou na frente e ficou ali por um momento, reunindo coragem. Pela janela podia ver movimentação, sombras se deslocando, uma televisão acesa. Ele desceu do carro e caminhou até a porta. Seu coração batia com tanta força que parecia querer escapar do peito. Tocou a campainha. A porta se abriu e uma mulher mais velha apareceu. Tinha os mesmos olhos de Cecília, a mesma expressão bondosa, marcada por uma vida inteira de trabalho duro. Pois não? Boa noite. Meu nome é Renato Alcântara. Eu preciso falar com a Cecília. A mulher o avaliou por um longo momento. Então você é o patrão dela. Não era uma pergunta. Sim, senhora. A Cecília não quer ver ninguém. Ela chegou aqui arrasada. Não para de chorar. Eu sei. E é por isso que estou aqui. Preciso consertar isso. Consertar? A mulher cruzou os braços. Minha filha é uma boa menina, trabalhadeira, honesta. Nunca roubou nada na vida. E agora aparece uma mulher dizendo que tem provas de roubo, ameaçando chamar a polícia? Essas provas são falsas, senhora. A mulher que fez essas ameaças está tentando afastar a Cecília de mim e de Pedro, meu filho. Por quê? Porque ela tem inveja. Porque ela não suporta ver outras pessoas felizes. Porque... Renato respirou fundo. Porque eu me apaixonei pela sua filha. E ela descobriu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A mãe de Cecília o estudou com uma intensidade que faria qualquer empresário recuar. Você se apaixonou pela minha filha. Ela repetiu lentamente. O bilionário se apaixonou pela babá. E espera que eu acredite nisso? Eu sei como parece. Eu sei que não faz sentido. Mas é a verdade. Eu não vim aqui com nenhum plano, nenhuma estratégia. Vim porque a ideia de a Cecília sofrer por minha causa é insuportável. Vim porque preciso que ela saiba que não está sozinha. Que eu vou lutar por ela, por nós, mesmo que ela decida que não me quer. Da escada atrás da mãe, uma voz suave interrompeu. Mãe, deixa ele entrar. Era Cecília. Olhos inchados de chorar, cabelo despenteado, vestindo uma camiseta velha de universidade. Nunca parecera tão bonita aos olhos de Renato. A mãe hesitou, mas se afastou. Cecília desceu os últimos degraus e parou na frente dele. O que você está fazendo aqui? Vim te buscar. Renato disse simplesmente. E vim te dizer a verdade. Que verdade? Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. A verdade é que minha vida era um deserto antes de você chegar. A verdade é que você trouxe luz para uma casa que eu tinha transformado em tumba. A verdade é que meu filho ri por sua causa, e eu me lembro de como é sentir por sua causa. Renato, a verdade é que eu te amo, Cecília. E eu sei que não tenho o direito de dizer isso, não depois de todo o sofrimento que te causei, mas precisava que você soubesse. Precisava que você soubesse que aquelas ameaças são mentira, que eu nunca vou permitir que te machuquem, que eu vou passar o resto da vida tentando merecer você, se você me der uma chance. Cecília tinha lágrimas escorrendo pelo rosto novamente, mas dessa vez eram diferentes. Eram lágrimas de esperança misturada com medo. E se não der certo? Ela sussurrou. E se o seu mundo e o meu forem diferentes demais? Então a gente constrói um mundo novo, juntos. Ele estendeu a mão para ela. Uma oferta, uma promessa, um salto de fé. Cecília olhou para aquela mão por um longo momento. Depois olhou para os olhos dele e viu ali algo que não esperava encontrar. Vulnerabilidade. O homem mais poderoso que ela conhecia estava ali, na sala simples da casa dela, oferecendo o coração sem nenhuma garantia de que seria aceito. Ela segurou a mão dele, e naquele momento ambos souberam que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. A manhã seguinte amanheceu com um sol dourado, que parecia iluminar não apenas a cidade, mas também a nova realidade que Renato estava determinado a construir. Ele acordou no sofá da sala de Cecília, onde tinha dormido depois de uma longa conversa que se estendeu pela madrugada. Conversaram sobre tudo, sobre medos, sobre sonhos, sobre as feridas que ambos carregavam.
Cecília contou sobre o pai que trabalhava como motorista de ônibus há 30 anos, sobre a mãe costureira, que sacrificou tudo para que ela pudesse estudar, sobre a culpa que sentia por não ter conseguido um emprego melhor, mesmo com diploma universitário. Contou sobre a avó que a criara com histórias e canções, sobre os valores simples que moldaram quem ela era. Renato contou sobre Marina. Pela primeira vez em anos, falou sobre a esposa que perdera, sobre o vazio que ela deixara, sobre como havia se fechado para o mundo como forma de proteção. Contou sobre a culpa de ter sido um pai ausente, sobre o medo de se permitir amar novamente, sobre como havia transformado o trabalho em uma fortaleza para se esconder da dor. E enquanto conversavam, algo se curou, não completamente. Feridas profundas não cicatrizam em uma noite, mas o processo havia começado. Quando o sol nasceu, Renato estava pronto para a batalha final. A reunião do conselho foi marcada para as 9 da manhã. Eduardo havia trabalhado a noite toda, reunindo as provas necessárias para desmascarar Patrícia. Gravações de ligações em que ela ameaçava fornecedores que se recusavam a dar informações sobre funcionários da casa dele. Os e-mails em que ela pedia a assistentes para fabricar documentos falsos. O depoimento de ex-funcionários que haviam sido demitidos depois de se recusarem a participar de seus esquemas. E, principalmente, o relatório do detetive que ela mesma havia contratado, mostrando que não existia nenhuma irregularidade na vida de Cecília. Cecília era exatamente quem parecia ser, uma mulher íntegra, trabalhadora, honesta. Renato entrou na sala de reuniões com a confiança de quem sabe que está do lado certo. Os conselheiros já estavam sentados, rostos tensos, cientes de que algo importante estava prestes a acontecer. Patrícia estava na cabeceira oposta da mesa, impecável em um terno branco, sorrindo como se já tivesse vencido a guerra. "Bom dia, Renato", ela disse, a voz carregada de falsa cordialidade. "Espero que tenha dormido bem. Ouvi dizer que passou a noite fora de casa." "Dormi muito bem, obrigado. E você?" O sorriso dela vacilou por uma fração de segundo. "Sempre durmo bem quando sei que estou fazendo a coisa certa." "Interessante você mencionar isso." Renato se sentou calmamente e abriu a pasta que Eduardo tinha preparado. "Porque eu também estou aqui para fazer a coisa certa." A reunião que se seguiu durou 3 horas. Renato apresentou cada prova meticulosamente. As ligações gravadas em que Patrícia ameaçava fornecedores que se recusavam a dar informações sobre funcionários da casa dele. Os e-mails em que ela pedia a assistentes para fabricar documentos falsos. O depoimento de ex-funcionários que haviam sido demitidos depois de se recusarem a participar de seus esquemas. E, finalmente, a prova mais devastadora. Uma gravação de vídeo feita pelo sistema de segurança do apartamento de Renato, mostrando Patrícia intimidando Cecília naquela tarde fatídica. Cada palavra ficou registrada, cada ameaça, cada insulto. Quando o vídeo terminou, o silêncio na sala era absoluto. Patrícia tinha perdido toda a cor do rosto. Suas mãos tremiam levemente sobre a mesa. Isso foi tirado de contexto", ela balbuciou. "Eu estava apenas... Apenas o quê?" Eduardo interrompeu, a voz carregada de desprezo. "Apenas ameaçando uma funcionária inocente? Apenas tentando destruir a vida de uma mulher que não fez nada, além de cuidar bem de uma criança? Vocês não entendem. Eu fiz tudo isso pela empresa." O Renato estava perdendo o foco, estava se distraindo com... "Com o quê?" Renato perguntou, a voz calma, mas cortante. "Com ser um pai melhor? Com ser uma pessoa melhor? Com encontrar algo além de lucros e contratos? Com uma empregada?" Patrícia finalmente explodiu, toda a fachada de controle desmoronando. "Uma simples empregada doméstica. Você ia jogar fora tudo o que construímos por causa de uma mulher que não é nada. Ela é tudo." As 3 palavras caíram na sala como pedras em um lago parado. Renato olhou diretamente nos olhos de Patrícia, sem raiva, sem ódio, apenas com a certeza absoluta de quem finalmente entendeu o que importa. "Cecília Duarte é a mulher que ensinou meu filho a sorrir de novo. É a mulher que me lembrou que existe vida além dos números. É a mulher que eu amo. E nenhum título, nenhum cargo, nenhuma fortuna vale mais do que isso." Patrícia abriu a boca para responder, mas um dos conselheiros mais antigos a interrompeu. "Senhora Vasconcelos,
Diante das evidências apresentadas, o Conselho vota unanimemente pela sua remoção imediata de todos os cargos na Alcântara Holdings. Seus advogados serão contactados sobre as possíveis ações legais. Vocês vão se arrepender disso, Patrícia sibilou enquanto se levantava. Todos vocês. A única coisa de que me arrependo, Renato disse calmamente, é de não ter feito isso antes. Patrícia saiu da sala sem olhar para trás, e quando a porta se fechou atrás dela, Renato sentiu como se um peso imenso tivesse sido removido de seus ombros. Estava acabado. E agora, finalmente, podia começar. Renato voltou para casa naquela tarde com uma sensação que não experimentava há anos. Paz. Pedro estava esperando na porta, ansioso, mordendo as unhas como fazia quando estava nervoso. E aí, pai, o que aconteceu? Renato se ajoelhou na frente do filho e segurou suas mãos. A mulher má não vai mais incomodar a gente. Nunca mais. E a Ceci? Ela vai voltar? Isso depende dela. Mas eu tenho um plano. O plano de Renato era simples, mas exigia coragem. Coragem que ele não sabia se ainda tinha. Naquela noite, ele levou Pedro até a casa de Cecília, no Grajaú. O menino segurava um buquê de margaridas que ele mesmo tinha escolhido, e Renato carregava uma caixa embrulhada em papel colorido. A mãe de Cecília abriu a porta com uma expressão que misturava surpresa e aprovação. Ela está no quintal, disse simplesmente. Cecília estava sentada em um banco de madeira sob uma jabuticabeira carregada de frutos. O sol do fim de tarde pintava tudo em tons de laranja e dourado, e ela parecia fazer parte daquela luz. Quando viu Pedro correndo em sua direção, ela abriu os braços e o abraçou com força. Ceci, eu trouxe flores para você. Margaridas. São as suas favoritas, não são? Como você sabe que são minhas favoritas? O pai descobriu. Ele perguntou para a dona Carmen. Cecília olhou para Renato, que se aproximava com a caixa nas mãos e uma expressão vulnerável que ela nunca tinha visto antes. Você perguntou qual era a minha flor favorita? Perguntei muitas coisas, Renato admitiu. Sua comida favorita, sua cor favorita, o nome do seu primeiro cachorro, sua música de ninar preferida, o livro que você mais gosta. Daí por quê? Porque eu quero saber tudo sobre você. Porque eu quero passar o resto da vida descobrindo coisas novas sobre você. Porque eu te amo, Cecília. E eu sei que não mereço você, mas estou disposto a passar cada dia tentando merecer. Ele estendeu a caixa para ela. Cecília a abriu com mãos trêmulas. Dentro havia uma chave. O que é isso? É a chave do apartamento. Renato engoliu em seco. Eu não estou te pedindo para se mudar amanhã, nem para tomar nenhuma decisão agora. Só estou te dizendo que aquela porta sempre estará aberta para você, quando você quiser, se você quiser. Cecília olhou para a chave, depois para Pedro, depois para Renato. Seus olhos brilhavam com lágrimas. Você está me pedindo para fazer parte da sua família? Estou te pedindo para me deixar fazer parte da sua. As lágrimas vieram, mas dessa vez eram lágrimas de felicidade. Cecília se levantou e abraçou Renato com toda a força que tinha. Pedro se juntou ao abraço, envolvendo os dois com seus braços pequenos, mas cheios de amor. E ali, sob a jabuticabeira no quintal de uma casa simples no Grajaú, 3 pessoas quebradas encontraram a cura que precisavam. Não em dinheiro, não em poder, não em status, mas no único remédio que realmente funciona para corações feridos, amor. 6 meses depois, a mansão do Jardim Europa tinha se transformado completamente. As paredes que antes eram vazias, agora exibiam desenhos de Pedro, fotos da família, quadros comprados em feiras de artesanato. A cozinha cheirava a comida caseira todos os dias. E a risada de Pedro ecoava pelos corredores com uma frequência que ainda surpreendia Dona Carmen. Cecília havia se mudado oficialmente há 3 meses, depois de um período em que ela e Renato construíram a relação com calma, com respeito, com a certeza de que estavam fazendo a coisa certa. Sua mãe e seu pai vinham jantar todo domingo. Sua avó, que ela havia mencionado com tanto carinho, finalmente conhecera Pedro e se tornara sua bisavó honorária. A casa, que antes parecia um museu, agora transbordava de vida. Renato ainda trabalhava muito, mas, diferente de antes, sempre voltava para casa a tempo de jantar com a família. Aprendeu a desligar o celular durante os fins de semana. Aprendeu a assistir filmes de animação
abraçado com Pedro no sofá. Aprendeu que o sucesso de verdade não se mede em cifras, mas em momentos compartilhados com quem se ama. Eduardo havia assumido mais responsabilidades na empresa, o que permitia que Renato tivesse o equilíbrio que sempre faltara em sua vida. A Alcântara Holdings continuava prosperando, mas agora o lucro era apenas uma parte da história, não a história inteira. Patrícia havia deixado São Paulo depois do escândalo. Rumores diziam que estava tentando recomeçar em outra cidade, outro país. Renato não sentia raiva dela, sentia apenas gratidão, porque de certa forma ela havia sido o catalisador que o forçara a finalmente acordar. Numa noite de sexta-feira, enquanto Cecília preparava o jantar e Pedro fazia lição na mesa da cozinha, Renato parou no umbral da porta e observou a cena. Pai, você está parado aí fazendo o quê? Pedro perguntou sem levantar os olhos do caderno. Estou olhando para a minha família. Cecília sorriu, aquele sorriso que ainda fazia o coração de Renato acelerar. Que romântico! Renato se aproximou e a abraçou por trás, apoiando o queixo em seu ombro, enquanto ela mexia uma panela. Sabe o que eu pensei hoje? O quê? Pensei que se eu não tivesse esquecido aquele celular, nada disso teria acontecido. Cecília virou-se nos braços dele, os olhos brilhando. Você acha que foi só coincidência? O que mais seria? Minha avó diria que foi o destino dando um empurrãozinho, que às vezes a gente precisa esquecer as coisas pequenas para encontrar as coisas grandes. Renato pensou naquilo por um momento. Um celular esquecido. Uma volta inesperada para casa. Uma cena no sofá que mudou tudo. Se era destino ou coincidência, ele nunca saberia. Mas uma coisa era certa. Ele estava exatamente onde deveria estar. Pai, posso fazer uma pergunta? Pedro levantou a cabeça do caderno. Claro, filho. Agora que a Ceci mora com a gente, ela é minha mãe de verdade? A pergunta pairou no ar, carregada de significado. Cecília olhou para Renato, depois para Pedro, os olhos marejando. Ela é o que você quiser que ela seja, Renato respondeu suavemente. O que importa não é o título, é o amor. Pedro pensou por um momento, com aquela seriedade que às vezes surgia em crianças quando contemplam questões importantes. Então ela é minha Ceci mãe, porque ela é a Ceci e cuida de mim como mãe. Cecília se soltou dos braços de Renato e foi até Pedro, ajoelhando-se ao lado dele. Eu adoraria ser sua Ceci mãe, ela disse, a voz embargada. Se você me deixar. Pedro a abraçou com força. Eu deixo para sempre. E naquele momento, na cozinha de um apartamento que finalmente tinha se tornado um lar, uma família nasceu. Não pelos laços de sangue, mas pelos laços mais fortes que existem. Os laços do amor escolhido, do cuidado diário, da presença constante. Renato olhou para a cena e sentiu uma lágrima escorrer pelo seu rosto. A primeira lágrima de felicidade que derramava em anos. Ele tinha passado a vida inteira acumulando riquezas, construindo impérios, conquistando o mundo dos negócios. Mas foi preciso esquecer um celular e voltar para casa, no momento certo, para descobrir a verdade mais simples e mais profunda de todas. O verdadeiro sucesso não está no que você acumula, está em quem você se torna e em quem você ama. Se esta história tocou algo dentro de você, deixe um comentário. Às vezes, reconhecer o que sentimos já muda mais do que imaginamos. Seu comentário pode ajudar alguém que hoje está em silêncio. Fim.